Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo para a nossa aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique e vou estar trabalhando com vocês o conteúdo de Física. Então, vamos dar uma olhada nos conteúdos que a gente vai estar vendo aqui nesse quesito do nivelamento. Me acompanhe na tela. Então, temos aqui a energia. O termo energia é tão amplo que é difícil pensar em uma definição simples. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Energia é a capacidade de mudar ou mover coisas. É uma grandeza muito mais fácil de exemplificar do que conceituar. E aqui deixa eu dar um exemplo para você. O fato de você estar na sua casa, por exemplo, ajudando a sua mãe, lavando uma louça, ou até enxugando a mesma. O fato de você pegar um copo, um talher e fazer o movimento de levantar ele, enxugar com um pano de prato, ou até estar lavando, então você vai ter conceito de energia que você vai ter ali. Outros exemplos que você consegue estar sistematizando energia ao caminhar, se movimentando, ao subir uma escada, ao correr, ao pedalar, ao ir atrás do transporte coletivo. Então você tem quesitos ali associados à energia, ou empurrar um objeto, uma eventual mudança que você vai fazer na sua casa, ajudando seus pais. Então você tem um conceito de energia que vai estar aplicado. Mas o que será que seria basicamente isso? Vamos entender um pouquinho o conceito, me acompanhe na tela. Então temos ali, podemos diferenciar a energia por meio de suas características. Bom, a primeira delas, energia mecânica. Aqui a ideia de energia mecânica é a energia do movimento. Então você vai pegar um objeto e deslocar de um ponto A até um ponto B. Então você vai estar trabalhando com esse conceito. Vamos pegar mais uma definição aqui, A energia elétrica, quando envolve o movimento de cargas elétricas. Aqui, pessoal, o que acontece? Você não consegue ver o elétron se deslocando, mas você consegue perceber o efeito como a luminosidade que tem aí, por exemplo, na sua residência. É um efeito que você tem diretamente associado à movimentação das cargas. Vamos pegar mais um exemplo aqui, avançando. Energia térmica, que tem a ver com a ideia da temperatura e calor. E aqui você pode pegar o conceito do seu chuveiro elétrico na sua casa, torneira elétrica, ferro de passar roupa. Então você tem as características ali de energia que vai estar vinculada, ok? Me acompanhe na tela. A energia química, que são as interações entre átomos e moléculas. E aqui o que eu quero frisar para vocês na ideia da energia química, você tem as reações químicas que vão ocorrendo em um determinado objeto ou componente, que pode ser no seu celular, quando você pega a bateria dele, por exemplo, ou a bateria de um carro, de um caminhão, e aí você consegue estar fazendo a configuração ali de reações químicas que vão ocorrendo. Vamos aqui então avançar a tela novamente e temos aqui energia nuclear, onde teremos ali a interação de núcleos atômicos. Efeitos disso já vemos em caráter catastrófico em algumas bombas que acabaram ocorrendo, mas você tem assim a característica também de você estar trabalhando com a ideia da produção de eletricidade. No Brasil não temos tantas usinas assim, temos Angra 1 e 2 em funcionamento, mas em diversos países pelo mundo você tem uma ampla quantidade de usinas nucleares, justamente para que você consiga estar fazendo a produção de eletricidade. É uma matriz energética, de certa forma ali. Então, vamos avançar aqui a tela novamente. Olha o que temos ali, propriedades fascinantes do universo. A energia pode mudar de forma e ser transferida de um objeto para outro. Mas a quantidade total de energia permanece constante. A energia é conservada. Até hoje, nunca foi encontrada uma exceção dessa lei de conservação de energia. Se esfregar 2 pedaços de madeira com força bastante por tempo suficiente, a madeira inflama. Você pode transformar a energia do músculo em energia térmica. Olha o que temos ali. Para quem acaba trabalhando com essa ideia de ser escoteiro, então já deve ter visto isso. O fato de você pegar, por exemplo, madeira e ficar friccionando uma com a outra, gera calor e você pode até ter uma combustão ali. Então depende muito do componente que você vai estar trabalhando, mas perceba que aqui você vai estar convertendo a energia do músculo em energia térmica. Demora um pouquinho. E aí você tem que ter condições adequadas para isso. Não ter tanta umidade no ar e os objetos em questão ali não podem estar tão úmidos. Mas aí você consegue ter a ideia de uma fagulha. Demora um pouquinho, mas consegue, ok? Vamos avançar a tela novamente aqui. Temos aqui também as propriedades ainda fascinantes do universo. Quando esquentamos água e transformamos em vapor para movimentar uma máquina, estamos convertendo energia térmica em energia mecânica. Gente, olha que fascinante, a Revolução Industrial trouxe isso para nós ali. Então temos que a energia da água você consegue estar convertendo em energia de movimento. Olha a locomotiva. No nosso estado é muito conhecido como Maria Fumaça. E aí você tem toda
essa conceituação onde você faz a conversão então ali da energia da água, fazendo a mudança de estado em energia de movimento, ok? Olha que interessante isso. Avançando na tela novamente, olha o que temos ali, ó. A energia usada por celulares vem de baterias. As baterias convertem energia química em energia elétrica. Então, percebam ali o que você vai ter. A ideia que você tem desse fluxo, que você vai ter avançando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, é o nível de carga do seu celular, que ele vai baixando conforme você vai utilizando. Entretanto, você consegue recarregar ele deixando um determinado intervalo de tempo na tomada. E aí você consegue fazer essa certa conversão. Olha a ideia que fascinante que você acaba trabalhando. Então tem todo esse conceito que você consegue estar vinculando dentro dessas propriedades. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha o que temos ali, ó. A passagem da corrente elétrica que passa por um condutor ou através de um filamento de uma lâmpada incandescente transforma energia elétrica em energia térmica e, quem sabe, luminosa. Esse efeito que temos aqui é baseado nessa lâmpada aqui que foi produzida por Thomas Edison. Então, a ideia é que você passe esse fluxo de corrente elétrica e converta a energia de movimento dos elétrons em efeito luminoso. Só que esse padrão de lâmpada acaba gastando um pouco mais porque ela esquenta muito. E aí você tem também a energia térmica, que é um subproduto disso. Por isso tem um alto valor de consumo energético. Agora, se você for analisar outras evoluções das lâmpadas, como fluorescente e também de LED, aí você minimiza a ideia da temperatura e você consegue ter assim, efeitos iguais com uma potência menor, ok? Vamos à tela novamente? Temos a ideia do bug jump, onde a gente vai estar trabalhando então ali com a energia potencial elástica, certo? Onde você consegue estar convertendo a energia em elasticidade ou movimento mecânico que você vai ter. Vamos ter aqui também a energia da altura, definido como energia potencial gravitacional. Quanto mais se eleva, maior a energia potencial gravitacional acumulada. E temos aqui então a energia do movimento, que é denominada como energia cinética, e essa só acontece se você tiver velocidade. A única exceção, a energia cinética, é a luz, onde ela tem uma velocidade de 300 mil km por segundo, entretanto ela não tem massa, certo? É a única exceção. Mas nos maiores detalhes, você movimentou, tem massa, tem energia cinética, ok? Vamos avançar aqui então. Energia química, pessoal, temos a base de alimentos. Então, conforme o que você vai estar ingerindo, você vai ter todo o processamento bioquímico que acaba ocorrendo no seu corpo e vai converter energia do alimento em sua energia, seja proteína, seja açúcares, amido, o que você ingerir vai ser convertido em energia útil para você. Caso você não gaste toda a energia do alimento, ela vai se acumular, principalmente nessa região. Mas aí você vai ter assim, o fato de você ter mobilidade, ser dinâmico, ser muito ativo, fisicamente falando, justamente pelo fato de ter diversas atividades como caminhar, correr, pedalar, nadar, então você vai ter a tendência natural que você vai emagrecendo. Claro que metabolismo para metabolismo muda, mas tem pessoas assim que comem muito e é magra, tem outras que comem pouco, acaba sendo um pouquinho mais gordinha. Mas aí você vai ter assim, depende muito do aspecto biológico, mas nada que você não consiga estar vinculando isso com a atividade física, e isso é de suma importância para a sua saúde, ok? Vamos ali na tela então novamente, vamos estar trabalhando com a ideia de energia elétrica. A energia elétrica não quer dizer que você está morando na sua residência, que seja muito longe de uma empresa produtora de eletricidade e que isso não venha chegar até você. Temos toda essa ideia desse cabeamento elétrico que vai fazer esse caminho entre a empresa produtora e chegar até a sua residência, ok? Avançando aqui, ó, olha o que temos, energia térmica, o fato de você estar trabalhando com isso, convertendo, por exemplo, a ideia de ferro em aço, você acaba vendo muito esse conceito. Na metalurgia é muito importante esse procedimento, tá? Avançando aqui, temos ali a ideia de energia nuclear. A energia nuclear, à esquerda de vocês vão perceber a forma que você vai estar convertendo a energia dos átomos em energia limpa, em energia que você vai ter ali elétrica para otimização. Agora, à direita você tem efeitos destrutivos ou catastróficos que podem vir por intermédio dela também,